Penso que a inclusão social é decisão política, decisão de governo. Está ligada diretamente aos direitos humanos, o que eu falo muito, chamadas políticas humanitárias. É o processo civilizatório de evolução e é fundamental para o bem-estar da população, para o crescimento e o desenvolvimento do país, das regiões, dos seus estados e, naturalmente, dos municípios. Envolve garantias para que as pessoas tenham acesso igualitário e oportunidade, serviços públicos como saúde, educação, qualificação profissional, independente da classe social, gênero, etnia, religião ou condição física. Os governos comprometidos com a vida têm que garantir políticas de promoção da igualdade de oportunidades, de combate à pobreza, de redução das desigualdades, avançar na justiça social, na geração de emprego e renda. Falo de programas sociais, de transferência de renda, acesso aos serviços básicos de saúde e educação. Políticas de inclusão para grupos marginalizados, medidas de combate à discriminação e o combate ao racismo, combate à fome, à miséria, política de proteção aos direitos das minorias, proteção às mulheres, crianças, jovens, idosos, povos indígenas, pessoas com deficiência, quilombolas. Eu tive um relato recentemente que muitos dos quilombolas, e é em todo o Brasil, não têm acesso à água. Muitos, infelizmente, não têm banheiro. E, por mesmo lado, também comentamos aqui a violência no Brasil sobre as pessoas LGBTQIA+. Moradores em situação de rua, desempregados, pobres, miseráveis. Lembro aqui de um projeto que regulamenta a profissão de garis e de margaridas, que aprovamos por unanimidade aqui no Senado. Está lá na Câmara e a Câmara, infelizmente, não vota a matéria. Temos importantíssimas leis, como o Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Juventude. Estamos agora construindo, já aprovamos no Senado, está na Câmara, o Estatuto do Cigano. Reforço, senhor presidente, temos que agir para melhorar a vida das pessoas. Isso é decisão política. Afirmo eu, o Brasil está voltando ao rumo certo, buscando melhores dias e vida digna para a sua população, deixando de lado as pendengas e confrontos ideológicos. Registro algumas ações deste novo cenário nacional que tem impacto direto no dia a dia de todos os brasileiros. Queremos levantar a esperança e, com pequenos grandes gestos, estaremos mostrando que é possível mudar e mudar para melhor. Combater a fome. Tivemos uma audiência pública fundamental hoje de manhã, que foi uma proposta aqui da Data Senado, do Senado da República, de um ciclo de debate, foi importantíssimo. Lembro aqui a Bolsa Família, retornou com valor mínimo de R$ 600 e um adicional de 150 para cada criança de 0 a 6 anos na composição da família. Benefício médio de R$ 672,45 são investimentos inéditos de 14,1 bilhões. O governo incluiu mais 1 milhão de famílias, o pagamento para mais de 21 milhões de famílias. Haverá também um adicional de R$ 50 para cada dependente entre 7 e 18 anos, entre 7 e 18 anos e para gestantes. O país hoje tem mais de 100 milhões de pessoas vivendo com insegurança alimentar, situação que se agravou. Há mais de 30 milhões de pessoas vivendo em situação de fome
Isso é inaceitável. O atual governo confirmou o reajuste médio de 36,4% nos repasses dos programas nos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com essa melhoria, o orçamento destinado à compra de merenda escolar salta, assim, de 4 bilhões para 5,5 bilhões, garantindo uma melhor qualidade nas refeições e mais gente sendo assistida nas escolas e creches. Na saúde, ocorreram também avanços. Podemos destacar o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Efetivas, exames complementares, consultas especializadas, garantindo 600 milhões em apoio a estados e municípios que aderirem a essa iniciativa. A retomada dos Mais Médicos para o Brasil assegurou a abertura de 15 mil vagas e espera fixar até o fim do ano 28 mil profissionais em todo o país, principalmente em áreas de extrema pobreza. O movimento nacional pela vacinação foi retomado com uma grande campanha para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no SUS. Foi assegurado auxílio financeiro para 3.126 entidades privadas sem fins lucrativos, incluindo as Santas Casas, que faz um papel belíssimo, emocionante, que completam o SUS em 1.738 municípios. Os recursos serão aplicados para custeio de serviços prestados que complementam o SUS até o limite de 2 bilhões. Na habitação popular, o programa Minha Casa, Minha Vida retornou com grande força. O déficit habitacional é muito grave, mais de 5 milhões. O Brasil, nos últimos anos, não avançou e agora em torno de 3 milhões de novas casas já são apontadas e estão em processo de construção. A faixa 1 do programa está sendo restabelecida para a aquisição de imóveis subsidiados para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Previsão de construção de 3 milhões de moradias populares, como havia citado. Na educação, as bolsas de estudo, pesquisa, formação de professores e estudantes, incluindo graduação, pós-graduação, iniciação científica e a bolsa permanência, foram reajustadas em até 200%. O governo, assim, retoma o diálogo com as universidades, os institutos federais. Já o piso salarial dos professores da educação básica foi reajustado em 15%, com vencimentos passando de 3.845 para 4.420. Os povos indígenas, que estavam tão abandonados, voltaram a ter uma atenção especial. Foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, constituído o Comitê da Coordenação para o Enfrentamento e a Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami. Ações de amparo em áreas como saúde, segurança alimentar e segurança pública foram tomadas para promover socorro e assistência ao povo Yanomami, como também a retirada dos garimpeiros ilegais. Está na pauta do governo a política de demarcação das terras indígenas, combate ao racismo, a equiparação da injúria racial ao crime de racismo. Foi sancionado lei dessa Casa, lei do Congresso Nacional, que começou o debate aqui no Senado, lei quase 14.532 de 2023, fui, no início, autor e depois fui relator. Decreto que determina a reserva de 30% dos cargos de confiança para o combate aos preconceitos, atendendo a negros e negras, em cargos de comissão e função de confiança da administração geral. O prazo para a administração pública alcances percentuais é de 31 de dezembro de 2025. Uma antiga luta virou realidade. Falo da igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Essa Casa aprovou há 2 semanas. Homem e mulher, mesmo salário,
mesmo trabalho, mesma função. Programa de proteção à promoção da saúde menstrual, que visa assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos e outros cuidados básicos da saúde menstrual no SUS. Programa Mulher Cidadã, voltado à promoção da cidadania fiscal, capacitação a mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade ou de risco social. O salário mínimo é um importante instrumento de distribuição de renda. O aumento da renda faz aumentar o consumo e a produção, criando um círculo vicioso. Retornou a política de aumento de salário mínimo real, inflação mais PIB. O novo valor do salário mínimo anunciado pelo presidente Lula passou assim, então, para 1.320, com aumento real de 2,8% acima da inflação. Lembre que o salário mínimo ficou os últimos anos sem o aumento real. Agora voltou a política de inflação mais PIB. O governo encaminhou ao Congresso projeto de lei restabelecendo essa política. Valorizar o salário mínimo é incluir, gerar emprego e renda, oxigenar os comércios, mais arrecadação para as prefeituras. Além desse resumo aqui, também, presidente, outros pontos avançaram, como a infraestrutura. O Brasil tem 14 mil obras paralisadas. Elas serão retomadas. Em 2023, o Ministério do Transporte investirá mais de 23 bilhões nas 27 unidades da Federação. O volume supera 20 bilhões investidos pela gestão anterior em 4 anos. Tivemos o relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, um amplo projeto executado com a cooperação com os estados, DF e municípios. Há 700 milhões assegurados, há 700 milhões de reais assegurados para o investimento em ações voltadas à prevenção, controle, segurança pública, repressão da criminalidade e combate ao feminicídio. Sobre o meio ambiente, prioridade na proteção da floresta amazônica e demais biomas brasileiros, ação de combate às mudanças climáticas, trabalhos voltados à transição para uma economia verde, sustentável e de baixo carbono. O Fundo Amazônia, que estava apagado desde 2019, foi reativado por meio de um decreto assinado no dia 1º de janeiro. Terminando, senhor presidente, mais ainda, o PIB voltou a crescer, a inflação está baixando, o desemprego caindo, o preço dos combustíveis também, e tudo indica que a taxa de juros também vai diminuir. Por óbvio, temos muitos desafios pela frente, mas podemos crer que o Brasil está avançando, está melhorando. A inclusão social e o desenvolvimento são compromissos do governo Lula e de todos nós. Decisões políticas eficazes, é a última frase, e bem planejadas levam a dias melhores a nossa gente. Tenho certeza que, dialogando oposição e situação, conversando com os governos estaduais independentes do partido, conversando com as prefeituras independentes do partido, apontando para o bem de todo o povo brasileiro, essa casa não faltará ao Brasil. Essa casa votará em tudo aquilo que for de interesse desta nação, do Brasil, aos nossos brasileiros e brasileiras, tão sofrido, né? Aí eu termino, presidente, veja, esse dado é um dado que mais me preocupa. Eu fiz uma audiência pública de manhã, 126 milhões de pessoas no Brasil vivem com insuficiência alimentar. 32 milhões, estavam lá os técnicos que daram os números, estão passando fome nesse momento.